Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões especiais para o final de semana. O que tem de especial nessa previsão? Primeiro que no comum, de segunda a sexta, eu falo trabalho, saúde e amor. Aqui eu falarei sobre saúde, amizade, família, trabalho, amor e um conselho especial para o amor. Entendeu? Então é um diferencial para o final de semana que a gente sabe que é hora de curtir. Tem que ter alguma coisa de especial no final de semana, né? Porque segunda a sexta é trabalho, trabalho, trabalho. Então vamos aí a alguma coisa especial. E bom, vamos então às previsões? Vamos lá. Ah, tem nossa corrente de orações, que eu não havia comentado aqui contigo, né? Não se esqueça da nossa importante corrente de orações. Só deixar o seu amém aí. A corrente é baseada no Salmo 5, versículo 12, né? E é só você pronunciar a quantidade de vezes que eu indico no seu signo, que tem a ver com como está a sua espiritualidade naquele dia, e deixar o seu amém nos comentários, que assim o seu nome entra na corrente do dia, tá bom? Então todos os dias deixar o amém nos comentários. Mas então, vamos agora às previsões. Signo de Áries. Área da saúde, Áries, aqui pra ti, ó. Carta da torre, torre. Fala que a sua saúde estará como uma torre estruturada, mais forte, né? Se você passa por alguma situação, é um momento que você sente que o seu corpo tem mais força para lidar com essa questão na saúde, tá bom? Área aqui das amizades, carta do cavaleiro. O cavaleiro geralmente fala, ele tem duas situações. Ou pode falar do início de uma nova amizade, ou pode falar de amizade que se aproxima mais de ti, entendeu? Mas é um final de semana com um pouco mais de movimento nas amizades. A minha intuição me leva a crer que é mais no sentido de uma amizade que entra mais em contato contigo, interage mais com você neste final de semana, então se torna uma coisa mais prazerosa, ok? Área familiar, essa é a carta da foice. Carta da foice é aquilo que a gente arranca, né? É como uma faca que a gente corta, arranca as coisas. Então simboliza muito. É provável que você corte alguém do seu final de semana. Como é uma previsão para o final de semana, pode ser que em outros dias você aproxime essa pessoa da tua vida, mas no final de semana você tende a se afastar de alguém, cortar alguém aí do seu final de semana. A conexão, o contato, né? Então traz essa energia. Área do trabalho, carta da raposa. Essa carta fala de situações que você tem que prestar mais atenção. Situações que às vezes você começa a reparar hoje. Essa é uma carta que a gente fala que é a carta que simboliza a armadilha. Então é você percebendo coisas desajustadas. Às vezes, se você é chefe, você pode perceber algum funcionário que está deixando de cumprir plenamente aquilo que precisa ser feito. Enfim, ou às vezes alguma coisa que está errada ali, que você precisa consertar, resolver. Essa carta geralmente fala disso. Mas que você tem atenção, você tem os dois olhos ali atentos e você percebe, você repara os erros. Se você vai passar por entrevista, é uma carta difícil. Diz que tá armado uma cama de gato, né? Uma situação embaraçosa para você na entrevista. E só por Deus, com muita oração e muita proteção de Deus para passar. Se você está à procura de vaga, essa carta também fala que a situação está difícil, viu? Não é mole, não é fácil. E você tem que se apoiar em Deus para que futuramente possa ocorrer uma mudança, uma transformação na sua vida. Área amorosa é a carta da chave. A chave fala de facilidade em resolver assuntos pendentes, mas também se não há algum assunto pendente, é uma carta ótima para fazer com que a pessoa se abra mais contigo, tá? Então você tem perspicácia, você tem a chave nas mãos para abrir essa porta e melhorar a sua vida na área amorosa. Aproveita hoje porque a energia é favorável para ti. Mesmo se o signo da pessoa estiver difícil, essa é a carta dos milagres. Eu apelido ela como a carta dos milagres. Se você está conhecendo alguém, ótimo momento também para fazer um milagre nessa história. Para melhorar as coisas aí no convívio e fazer com que você dê mais passos aí na tentativa dessa relação. Se você não tem alguém,
hoje a minha intuição tá martelando que é um tempo interessante para conhecer novas pessoas. Diz aí para você se abrir para a vida, que a vida abrirá para você também, tá bom? Se abrirá para você também. Como carta conselho, você merece isso? Saiba seu valor. Tem até um diamante desenhado na carta, né? Que simboliza o valor, aquilo que tem um preço. É dar o seu valor. Então, cuidado, porque essa carta traz um questionamento. Será que você está se valorizando, né? Porque essa carta da chave, ela fala que você tem que fazer as coisas na relação. Você faz, você melhora, você transforma. Mas cuidado para que... porque às vezes a gente tem aquele jeitinho, né? Eu vou ceder em tal ponto que assim as coisas melhoram. Fulano tá implicando tanto com tal coisa comigo, eu cedo desse lado e a situação melhora. Melhora, mas será que você se valoriza? Então cuidado para que na tentativa de melhorar ou resolver as situações no ambiente amoroso, você não acaba se desvalorizando. Entendeu? É preciso que você faça um meio de campo, porque você se desvaloriza hoje, amanhã, futuramente, a pessoa vai ela pode se tornar uma pessoa espaçosa e cada vez ir cobrando um pouco mais. Quando viu, comeu a pizza inteira e você ficou sem. Você foi dando um pedaço aqui, um pedaço lá, quando viu, ficou sem. Então, cuidado com isso, tá? É bom resolver as coisas, mas desde que você também se dê o seu devido valor. É esse o conselho que a carta traz para ti. Bom, sua cor. Hoje eu vou te indicar o dourado. Você precisa usar o dourado. E recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações. Que Deus abençoe o seu final de semana. E até a próxima. Só não se esqueça de conferir no mínimo o seu ascendente também, tá? Ainda mais que o final de semana é importante. Touro, chegamos a ti, Touro. Área da saúde, chicote. Chicote, dores musculares, tá? Atenção com os excessos. Cuidado, talvez você é uma pessoa que se movimenta muito, tem muitas atividades. Cuidado, reduz o ritmo hoje. Seu corpo está mais sensível, tá bom? Área que das amizades, carta da raposa. Essa carta fala, você pode suspeitar que alguém está mentindo, que alguém está escondendo alguma coisa de você, ou que alguém está sendo uma pessoa um pouco falsa contigo no campo das amizades, tá? Dê mais atenção, porque essa carta geralmente ela fala, olha, tem caroço nesse angu. Então, quando essa carta sai, possivelmente alguma desconfiança que você tem, eu não vou dizer que seja exatamente como aquilo que você tem em mente, mas que tem um caroço nesse angu, tem. Tá bom? Veja o horóscopo mensal. Às vezes o horóscopo mensal aborda esse tipo de situação e você pode esclarecer mais. Muitas vezes eu até falo lá, às vezes dou até dicas de aparência física da pessoa para você conseguir identificar, se lá estiver marcando, tá bom? Bom, área que da família, essa é a carta da árvore. A árvore fala das raízes, né, da ancestralidade, da nossa árvore genealógica. É uma carta que favorece o fortalecimento do contato e do vínculo com as suas raízes, né, os seus pais, aqueles que te geraram, pais e avós principalmente. Então é um momento melhor de se unir mais a essas pessoas, de sentir que você está ali com uma família mais sólida, né, que criou raízes e com a qual você pode ali se aproximar e ter um final de semana mais abençoado. Amém? Área que profissional sai, a carta dos ratos. Eu brinco que o rato rouba nossa comida, rouba nossas coisas, né? Então essa carta ela simboliza muito o roubo. Em alguns casos pode simbolizar o roubo mesmo, pode, mas é muito raro. Geralmente essa carta fala mais de pessoas roubando o teu tempo, roubando suas energias, entendeu? Então cuidado com o excesso de trabalho, pessoas que te desgastam demais no ambiente profissional. Você tem que se poupar um pouco mais, porque você tende a ter a saúde um pouco mais esgotada, tá bom? Por conta de pessoas inconvenientes, sejam clientes inconvenientes ou às vezes até pessoas que trabalham contigo. Em alguns casos essa carta simboliza trabalho pesado, mas eu sinto que na grande maioria está simbolizando alguém mesmo, minha intuição está marcando. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado, porque essa carta pode simbolizar uma situação de exploração nessa entrevista, tá? Você pode sentir com sensação de desconforto.
e vá até onde aguenta aí e peça proteção espiritual, mas essa entrevista tende a ser um passar dos limites, entendeu? Se você está à procura de vaga, também essa carta diz que mais somem do que surgem oportunidades, né? Então é orar e confiar em Deus que a energia mudará. Área amorosa, essa é a carta do urso. O urso é a carta do apego, do ciúme, né? Da carência. Tem uma certa carência também na carta do urso. Então simboliza tudo isso. Veja como a outra pessoa está. Se ela tiver numa energia mais intensa, mais amorosa, até favorece de você ter mais presença na vida dela. Mas se ela tiver numa energia muito difícil, muito complicada, é aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam. Você quer, mas a outra pessoa não vai querer, e aí a situação vai ficar um pouco desajustada e você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Mesmo que doa um pouco na sua alma, porque essa carta fala disso, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma história. Só que cuidado, porque essa carta muitas vezes fala que você tende a ficar mais apegado à pessoa neste final de semana, sabe? Não conseguir tirar a pessoa da cabeça, querer falar muito. E cuidado para com isso a outra pessoa não ficar mal acostumada, que eu já vi essa situação, eu já vi esse filme. A pessoa fica correndo muito atrás da outra, aí a outra acaba não dando tanto valor. Então cuidado com essa situação, tá bom? Se você não tem alguém, o urso, ele se apega muito. Então ele pode simbolizar também o apego a essa situação de ainda não fazer algo, de ainda não ter alguém, entendeu? Então você não se movimenta tanto a favor de conhecer novas pessoas porque você tem tendência já a ter se acostumado um pouco com a sua situação, não é? Como conselho especial, aqui ó, decepções, não se iluda. Essa carta aqui, ela fecha com chave de ouro com a questão amorosa. Por quê? Você, nesse apego todo que você tem, você pode se decepcionar. Porque quando a gente se apega, muitas vezes a gente cria convicções, a gente cria teorias, né, teses da outra pessoa que muitas vezes poderão aí se provar como erradas, entendeu? Então a carta das decepções fala muito disso. Às vezes você, por se apegar, você não quis ver determinados pontos da outra pessoa e que neste final de semana você vai começar a perceber sobre isso, ok? Se você se relaciona, se está conhecendo alguém, se não tem alguém, é provável que você também esteja com uma certa decepção. Sinto aqui que possivelmente você está à espera de alguém ou à espera que a sua vida se resolva milagrosamente, mas você pode se decepcionar, olha, talvez esperando não é a melhor postura, pelo menos não neste final de semana. Pode ser que futuramente essa postura seja mais adequada, mas não no final de semana diz que isso não vai te levar muito longe, você pode se decepcionar, ok? Bom, sua cor. Eu vou te indicar o ideal para você é o laranja, você está precisando muito de laranja. E recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Não esquece que você pode conferir o seu ascendente no mínimo, tá bom? Que influencia. Bênçãos. Gêmeos, meu anjo, minha anja. Vamos lá. Ai, ai. Eu falo brincando contigo assim, tá bom? É porque o signo de Gêmeos, ele é simbolizado pelas crianças, né? Aí eu lembro dos anjinhos, os querubins, meus querubins e minhas querubeias. Área da saúde, essa é a carta da cegonha. Carta da cegonha, ela simboliza a fertilidade. Lógico, para quem não tem problema de saúde, porque se você faz tratamento de gravidez, tem que ver o horóscopo mensal, que ele vai abordar com mais exatidão. Mas aqui fala de fertilidade e fortalecimento do sistema imunológico. Então aproveita porque é uma carta boa para melhora física, tá bom? Área aqui da amizade é a carta do cão, que é a carta que simboliza do baralho inteiro a amizade. Então essa carta fala de uma amizade fiel, uma pessoa boa que vai estar perto aí de ti. Se você já tem uma amizade, muitas vezes essa carta pode simbolizar que você começa a se tornar também mais íntima, mais próxima dessa pessoa e ela a ti também. Existe a reciprocidade, tá bom? Área aqui familiar, carta da cobra, totalmente o inverso. Da carta da amizade, né? Infelizmente, totalmente o inverso.
Área da família cobra representa a pessoa falsa. Então pode haver alguém aí com falsidade contigo, não acredite muito em tudo que for dito para ti. Pode ser falsidade nas palavras, pode ser falsidade nos gestos, né? Às vezes a pessoa te trata de um jeito meigo, quando na verdade não gosta tanto de você, então ela tá tratando mais, ela tá sendo falsa mais no sentido de gestos do que propriamente de contar uma mentira, mas traz essa falsidade no ar, então fique aí atento a essa situação, ok? Área profissional, carta do ramalhete. Ramalhete é uma carta de doação, de entrega, né? É um dia que você se doa e se entrega mais ao ambiente profissional e, por consequência, as energias fluem melhor, porque você também tem uma energia mais positiva nos assuntos profissionais. Então, é uma carta que simboliza você conseguindo agradar as pessoas, deixar a energia do ambiente mais leve. Estou sentindo aqui, só de você chegar no ambiente, você transforma ele e as pessoas vão notar isso em você. Tá bom? Isso vai favorecer o rendimento no ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta também que você tem facilidade de se engajar, de se mostrar para a pessoa e de agradar a pessoa. Veja só se o horóscopo mensal está marcando a contratação, mas a entrevista flui bem. Se você está à procura de vaga, eu sinto que essa é uma vibe boa para ti, tá? Vá, procure, você pode encontrar alguma coisa que te dê até um novo gás, um certo entusiasmo, uma vaga para se candidatar, ok? Área amorosa, carta dos lírios. Os lírios simbolizam a paz, a tranquilidade, né? Não é aquele final de semana muito fogoso, aquele rala e rola, aquela loucura toda, mas é uma coisa mais calma, um momento mais família, uma carta que muitas vezes simboliza a família também. Então é um momento de fortalecer os laços. Se a pessoa amada estiver numa energia difícil, diz que você consegue apaziguar a situação, não é? Não vou dizer que esteja às mil e uma maravilhas, mas você apazigua. Se você está conhecendo alguém a mesma história, momento de trazer mais tranquilidade. Em alguns casos eu interpreto essa carta como um certo marasmo, sabe? Uma situação que fica muito suave demais, mas na minha intuição não está trazendo isso, está trazendo que você pode até fazer com que a pessoa se sinta mais segura contigo, né? Por você trazer um ar mais pacífico e mais tranquilo, a outra pessoa pode encontrar em você um certo apoio e um certo exemplo de vida. Estou sentindo isso na minha intuição. Se você não tem alguém, essa é uma carta que não revela grandes acontecimentos, porque como é uma carta mais tranquila, diz que a situação fica por isso mesmo, ok? Então não crie grandes expectativas. Como carta conselho especial aqui sai, olha, recolha os cacos. Você perdeu a batalha, não a guerra. Tá, então é o que eu sentia mesmo, porque eu até comentei com você, né? Você apaziguando situações, você tranquilizando questões, porque é como se você entregasse os pontos sobre alguma questão do relacionamento. Só que aqui fala, olha, não importa que você entregou agora para preservar a paz na vida amorosa. O importante é que você vai conquistar essa paz e você ainda não perdeu a guerra. Então não perca a esperança sobre o futuro, porque o futuro é teu, tá bom? O futuro é teu no sentido de que ele está aí para você conquistar. A batalha está perdida, mas não a guerra, né? Bom, sua cor totalmente branco, pode usar o branco e se quiser alguns detalhes de rosa também, super favorável para ti. E pode aí recitar 6 vezes versículo da corrente de orações. Não se esqueça que você pode, no mínimo, conferir o seu ascendente também. Ainda mais previsão de final de semana, que é mais intensa, né? Bênçãos. Câncer, meu ascendente, área da saúde, carta do barco. O barco chacoalha, balança, mas não afunda. Ou seja, pode sentir alguns desconfortos na saúde? Pode, mas não vai afundar. Ou seja, não vai haver uma grande piora, tá? Então, alguns desconfortozinhos eu tô sentindo em você sim. Se você se você já tem algum problema, essa carta fala, olha, você sente uns altos e baixos aí do seu tratamento, mas não desanima, porque o futuro é teu, tá bom?
Agora, área aqui das amizades, carta da aliança. Olha que lindo! Carta da aliança simboliza muito a união, a parceria com alguma amizade, né? Alguém com quem você pode contar. Se às vezes você estiver precisando de ajuda de alguém, tá precisando aí que a pessoa se mostre sua amiga realmente, é hora de fazer a situação acontecer. Bom, área aqui familiar, essa é a carta do caixão. O caixão representa a solidão muitas vezes, né? A situação em que você sente que alguém morre pra ti. Só, às vezes pode indicar alguém da família que morre, às vezes, mas é muito raro. Geralmente essa carta simboliza mais alguém que se distancia de ti, alguém que desaparece um pouco da sua vida, nem que seja só para nem que seja só no final de semana, porque é uma previsão só para o final de semana, né? Mas simboliza essa energia. Área profissional, carta da criança. Carta da criança hoje está me trazendo um sentido positivo. Simboliza muito você tendo mais alegria e entusiasmo para fazer as coisas no ambiente profissional, tá? Mas um dia que você faz, você se entrega mais aí, mas cuidado para que você não faça as coisas muito na ingenuidade, entendeu? Então só se policia um pouco mais, às vezes você por estar nessa boa vibe, good vibes, né? Boa vibração, você tende a fazer às vezes coisas até que os outros não merecem. Então cuidado para não também ficar se sacrificando, porque eu tô sentindo a intuição, às vezes você querendo agradar os outros, até quem não merece, você querendo fazer mais pela pessoa e a pessoa não vai reconhecer. Tô sentindo a intuição, viu? Se você tá conhecendo, vai passar por entrevista, quer dizer, a carta da criança, assim, tá marcando positividade junto com a minha intuição, tá? Então vai rolar positivo, só tem um pouco mais de malícia no sentido de você perceber melhor as intenções por trás das perguntas, não considere elas como elas aparentam ser, porque em entrevista tem muito isso, né? Pegadinhas e coisas assim. E veja, se o horóscopo mensal tá marcando a sua contratação, mas a energia da entrevista flui. Você está à procura de vaga? Hoje eu tô sentindo sim vaga surgindo. Veja aí, caça que você vai achar e você se candidata, ok? Área aqui amorosa é a carta do trevo de 4 folhas. É uma carta que fala de sorte. Então, sorte para lidar com o relacionamento. Essa carta ela é boa porque ela fala assim que você não precisa nem pensar muito no que vai fazer. Faça aquilo que bate no teu coração, porque você já está com sorte. Quando a gente está com sorte, as coisas acontecem naturalmente a nosso favor. Entendeu? Ao nosso favor. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Sentir no coração faz que vai dar certo. Para melhorar a situação. E se você não tem alguém também, que sentir no coração faz que você tenha oportunidade de renovar aí, de conhecer, de fazer novos contatinhos, tá bom? Como carta aqui, conselho especial para ti neste final de semana, essa carta, olha, se harmonize com o amor. Que é isso? É associando esta carta junto com esta carta, olha, seu tempo é de sorte, basta você se alinhar à sorte. É o que eu acabei de falar para você, que eu tô sentindo de falar agora. Não pensa muito. Se harmoniza com essa sorte que vem aí para trazer as coisas boas. Se harmoniza com o teu próprio coração, que as coisas naturalmente vão acontecer. Às vezes a gente pensa tanto e tem que fazer mais do que pensar, porque às vezes as coisas acontecem. Tem gente que não pensa tanto e tem sorte na vida e as coisas acontecem. Eu já passei por épocas assim, que eu pensava, queria planejar tudo e tinha gente que pensava tão pouco e as coisas davam tão certo, né? Então é isso que está sendo dito aqui para você hoje. Bom, sua cor é o verde. Você pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Você pode consultar o seu ascendente também, no mínimo, porque ainda mais final de semana que a energia é mais forte, tá bom? Que Deus abençoe aí o seu final de semana. Leão, área da saúde cruz. Cruz pede atenção com coluna e tudo aquilo que a coluna afeta, né? Os ombros, por exemplo, coisas do tipo, a nuca, coisas assim, né? E se você não tem nada. E se você já tem fragilidade nessas regiões. E se você já tem algum outro problema,
essa carta ela não revela grandes melhoras, então você ainda precisa continuar cuidando, ok? Área das amizades, carta da árvore, a colheita, colhendo os frutos do que você planta nas amizades, né? Então, assim, se você está tentando cultivar alguma amizade, se aproximar de alguma amizade, essa carta falou, olha, hoje você tem o resultado dos seus esforços, então aproveita. Área aqui na família, a carta do homem. Então, a carta do homem na família, ela pode simbolizar um homem com o qual você tem mais contato, tem mais presença na sua vida. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser tio, pode ser avô, mas é uma figura masculina. Geralmente essa carta traz favorecimento para você lidar com homens no campo da família hoje, tá bom? Neste final de semana, quer dizer. A área profissional sai a carta do urso. O urso simboliza muito a capacidade administrativa e também lidar com autoridades. Então, se você trabalha e você é chefe, fortalece a sua capacidade de comando e gestão, você conseguindo interagir e organizar melhor o seu pessoal. Se você é subalterno, se você não manda, mas é mandado, essa carta fala que você tem facilidade de lidar com seus chefes, tá bom? Se você vai passar por entrevista, ótima carta. A situação está alinhada, diz que você conquista um certo respeito vindo dessa pessoa que te entrevista, não é? Só veja seu horóscopo mensal, marca a sua contratação. E se você está à procura de vaga, a carta do urso simboliza muito o momento oportuno para encontrar apoio de pessoas importantes. Não necessariamente conquistar uma vaga, às vezes alguém te dando um bom conselho, uma boa instrução que vale como ouro, né? Bom, só se aproximar de pessoas aí de autoridade que possam de alguma forma te auxiliar e te estender a mão. Área amorosa é a carta da casa simboliza a família, lar, o aconchego do nosso lar, não é? E é um amor mais família. Nem sempre o amor dentro do relacionamento é aquele amor sexual, aquela pegação toda. Às vezes é aquele momento ali juntinhos, não é? Ainda mais se você já tem família construída com a pessoa. Então é aquele dia que você está nessa vibe que você faz as coisas acontecerem para a família se unir mais, ok? Se você está conhecendo alguém, essa carta fala de você conseguindo desenvolver intimidade com a pessoa. Carta boa, você pode se sentir mais à vontade para se abrir. Se você não tem alguém, essa carta é uma carta mais fechada na família, então não fala de novas pessoas aderindo aí ao seu núcleo, ok? Como carta especial aqui de conselho pro amor, sai a carta, olha, esqueça, não olhe mais para essa direção, tá? O que que acontece? Essa carta fala assim, ó, você quer renovar a família, tudo bem, você quer fortalecer a família, tudo bem, mas há necessidade de um novo planejamento. Essa carta fala, olha, a direção que você está tentando, você pode fracassar. Você pode até sentir que por esse lado você não vai. Então essa carta fala assim de como se hoje, esse final de semana, né, você observasse melhor a família e conseguisse encontrar uma nova maneira de fortalecer os laços familiares e a vida amorosa por consequência, tá bom? Só que não é do mesmo jeito. Então, cuidado, se você faz sempre a mesma coisa, desta vez você pode perceber que não vai ser assim tão arroz com feijão, tão basicão, tá bom? Então, tem essa noção aí. E se você não tem, se você está conhecendo alguém e tem alguém, a energia é essa. Se você não tem alguém, essa carta diz, olha, é preciso mudar de direção. O que você está fazendo não está funcionando. É hora de criar uma alternativa aí. Veja o horóscopo mensal, porque lá eu dou muitas dicas e aconselhamentos para você mudar o quadro da sua história, tá bom? Sua cor. Sua coruja é o rosa e você pode recitar 6 vezes versículo da corrente de orações, tá bom? Rosa, ou você pode usar também aquela cor jasmim que eu senti de te indicar também, tá? Bom, se você quiser, você pode consultar o seu ascendente. Não se esquece, no mínimo, porque é bom e ajuda você a entender a energia melhor, porque você não é só um signo, ok? Bênçãos. Virgem, o que nos espera neste final de semana? Área da saúde. Âncora. Âncora é a estabilidade, é o que eu sempre falo. A saúde não muda, ela não altera, ela fica como já está. Então,
No meu caso, tá boa, vai continuar boa. E o seu? Área aqui das amizades, carta da lua. Carta da lua no baralho cigano, que é este, ela é positiva. Ela fala muito de facilidade de ser acolhida, de ter sintonia com amizades. Você pode sentir alguém que te acolhe, alguém que se torna uma pessoa receptiva a ti. Alguém, eu sinto até a facilidade de desabafar com alguém. Essa carta traz essa energia promissora para ti, tá? Área familiar, sai a carta dos caminhos. Olha, a carta dos caminhos, as dúvidas, as incertezas, situações que te paralisam, que te colocam em cima do muro e que você para pensar o que, que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir. Então você pode sentir um pouco aquele desconforto. Nossa, eu vou para cá, vou para lá, me aproximo de fulano ou de ciclano. Fulano tá certo ou tá errado? Faço isso ou faço aquilo? Então, situações que te colocam numa encruzilhada e você ainda vai precisar ter paciência para reavaliar, porque as coisas não se mostram muito claras para ti ainda, entendeu? Área profissional, carta da árvore, é o que eu sempre digo, é o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore, não é? Então essa carta simboliza muito isso. Pelos frutos que você recebe, você vai entender a árvore que você plantou. Ou seja, coisas que você já está batalhando, já está fazendo, se você está fazendo certinho, hoje você colhe os resultados, ok? Se você vai passar por entrevista, essa carta diz que será muito cobrada nessa entrevista será muito cobrado nesta entrevista o seu histórico profissional. Se você tiver um histórico profissional de, de emprego e também de qualificação adequado para a vaga, essa carta traz energia positiva, ok? Porque tudo depende do que você plantou, entendeu? E veja, lógico, o horóscopo mensal se marca a sua contratação. Se você está à procura de vaga, muitas vezes essa carta simboliza você recebendo respostas. Essa carta ela é muito neutra de falar se vai ser positiva ou não. É o fruto do que você planta, seja bom ou seja ruim. Então, às vezes, respostas negativas ou respostas afirmativas para entrevistas e coisas assim, tá bom? Mas isso se você entregou currículos em outros dias. Área amorosa, sai a carta da cobra. Cobra fala de falsidade, e geralmente é falsidade vinda de outras pessoas que querem prejudicar a relação. Então, mais atenção ao que você fala, ao que você espalha, ao que você conta aos outros, né? Em alguns casos, essa carta simboliza mal olhado vindo de outras pessoas, necessidade de você se cuidar mais espiritualmente e fechar um pouco mais a sua vida para ela não ficar muito aberta e passível de inveja dos outros, ok? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se você às vezes achar que a outra pessoa está agindo, está tendo um comportamento um pouco estranho, pode ter certeza que tem o dedo de outra pessoa nessa história, tá? E vale para você as mesmas dicas. Cuidar do espiritual e fechar mais aquilo que você tem com essa pessoa, que fique entre vocês. Se você não tem alguém, essa carta fala muito de mal olhado, pessoas que não deixam a sua vida fluir. Então, cuide do seu espiritual, porque ele vai renovar a sua vida amorosa, porque você precisa disso, ok? Como conselho especial aqui de final de semana, aprenda com suas lições do passado. Então, essa carta fala assim: olha, principalmente se você já teve algum histórico de traição, de pessoas que fizeram o teu mal, de pessoas que falaram mal de você, te envenenaram contra outra pessoa, use muito o teu passado. O teu passado pode estar mostrando o que, que você tem que fazer no teu presente. Então essa carta fala assim, olha, tem uma situação que está se repetindo no campo do amor e é preciso que você abra o teu olho para ver e enxergar essa situação para agir da forma mais coerente possível, ok? Basicamente associando esta carta com esta, é esta questão que eu concluo, tá bom? Bom, sua cor, vou te indicar para você muito branco, pode recitar 27 vezes que a sua energia está difícil, está precisando, ok? Bom, você pode olhar o seu ascendente, ainda mais final de semana, a energia fica mais forte, né? Estamos falando de 2 dias, então olha lá, dá uma conferida no mínimo no ascendente, tá bom? Bênçãos. Libra, ô Libra.
Vamos lá, Libra também é meu signo. Mas não vou falar aqui, não toda hora vão me falar, mas toda hora você fala que é seu signo. Área da saúde, carta aqui da Lua. Carta da Lua, ela simboliza muito a sua saúde ligada ao seu emocional. A Lua, muitas vezes, ela fala de flutuações. Então, se o seu emocional flutuar muito, você sente a sua saúde flutuando também, tá? Sentirá. O que é isso? Às vezes a gente tá triste, dá dor de cabeça, garganta seca, enfim, coisas que vêm muito do emocional. Então, já sabe, se você passar por alguma situação, equilibra o emocional que você equilibra um pouco mais a sua saúde, ok? Equilibrará um pouco mais a sua saúde. Área aqui das amizades é a carta dos lírios, é uma carta de paz. Fala de harmonia, tranquilidade. Às vezes as coisas não estarão muito agitadas, mas estarão em ordem, em tranquilidade. Tá? Então é isso que essa carta fala. Na área da amizade, perdão. Na área da família, essa é a carta aqui do ramalhete, ó. Ramalhete. Ramalhete muitas vezes simboliza você, dentro do jeito que eu vejo, né? Você ajudando mais alguém, você se doando mais a alguém, você querendo às vezes até mimar ou paparicar ou tratar melhor alguém da família, né? Alguém que você quer se aproximar aí e cortejar de algum modo. Então essa carta simboliza que você está nessa vibe positiva. Você querer se aproximar e com isso fortalecer os vínculos na área familiar, ok? Área aqui profissional, carta do navio. Carta do navio favorece muito comércio e empregos ligados à área do transporte. Então traz essa energia positiva, traz mais movimento, fluxo, coisas assim. Bom, se você não é de nenhuma dessas duas áreas, essa carta fala que é um momento que você sente um progresso lento, porém o progresso existe. Antes andar um pouquinho para frente do que para trás, não é? Mesmo que o passo seja pequeno. Se você vai passar por entrevista, a carta do navio, ela não é uma carta muito promissora, viu? Tem que se dedicar mais. Ela é uma carta neutra, não fala nem a favor nem contra. Só que diz que você tem que buscar ser mais assertivo na entrevista, porque você tende aí a demorar para chegar no ponto, né? Demorar para chegar no nível adequado para a conquista dessa vaga, no desempenho adequado. Então veja isso. E veja, o seu horóscopo mensal está marcando a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta para mim representa você procurando ainda. Ok? Não representa ainda a situação promissora. Área amorosa, carta dos caminhos. É uma carta que fala muito de situações que te dão dúvidas, te trazem dúvidas, né? Muitas vezes dúvidas mentais ou dúvidas emocionais, também às vezes sentimentos duplos. Muitas vezes, para mim, essa carta simboliza sentimentos duplos, né? Contraditórios, gosta e desgosta ao mesmo tempo, né? E aí acaba não sabendo bem que atitude tomar dentro do campo amoroso. Então essa carta diz muito isso. Veja como está o signo da pessoa, porque se a pessoa tiver numa energia mais positiva, aos poucos ela vai trazendo uma energia melhor e mais confiança para ti. Mas surge um pouco dessa insegurança, dessa dúvida, desse questionamento a respeito de questões amorosas, né? Eu tô sentindo isso. Bom, se você está conhecendo alguém, você ainda está naquela incerteza, vou, não vou, faço, não faço, me abro, não me abro. E é esperar e conferir quais as demonstrações que a pessoa vai dar para ti, né? Dará para ti. Veja o signo dela também para ter mais pistas disso. E se você não tem alguém, essa carta diz que você também está uma pessoa dividida, não sabe ainda se chegou a hora ou se não chegou a hora de fazer as coisas acontecerem no campo do amor. Bom, vamos já ver aqui o conselho para ti, né? Olha só, a carta conselho sai a carta de touro. Não é porque saiu a carta de touro que o conselho é para o signo de touro. Não é para o seu signo, é a carta que chama touro, tá bom? Para não haver essa confusão. Carta de touro, estabilidade e prazer. Então, essa é uma carta que fala assim, ó, pode te dar, justamente por ter uma energia mais positiva, que
que isso pode te gerar alguma desconfiança, né? A pessoa te... há uma energia positiva aí de as coisas estarem mais estáveis e prazerosas, tá? E isso te traz aí incertezas. Às vezes você tinha alguma desconfiança e de repente por hoje a relação está melhor do que o que você imaginava. Às vezes isso te deixa com o pé atrás, né? Mas traz uma energia positiva, só que uma energia positiva que acaba te gerando desconfianças. Porque que a pessoa... Sabe aquela história, quando a esmola é demais o santo desconfia? Então, isso para quem se relaciona, quem está conhecendo alguém, quem não tem alguém, diz assim que às vezes você pode achar que a situação, que tem algo bom para ti, mas você não sabe, eu vou ou não vou? Será que é impressão minha que vai melhorar, que eu vou conseguir, ou será que não vou conseguir? Então cuidado para você também não ficar cortando as oportunidades por conta de às vezes achar que não vai conseguir. Você sabe que dá para melhorar, mas às vezes você não sabe se você consegue fazer, né? E aqui diz que você consegue, você pode mais do que o que você acha que pode. Bom, sua cor, eu vou indicar aqui para você hoje azul ciano e aquele azul mais clarinho. E você pode aí, é o ciano, perdão, que é aquele azul clarinho. E você pode aí recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Não esquece que você pode consultar o seu ascendente, ainda mais, no mínimo o seu ascendente, ainda mais final de semana que eu junto a energia de 2 dias, né? Então, como é muita energia junta, é bom conferir mais um signo no mínimo. E bênçãos aí para o seu final de semana. Amém? Escorpião, chegamos a ti. Área da saúde, carta da raposa. Carta da raposa muitas vezes fala das vistas, tá? Observar um pouco melhor aí como anda a sua vista. Às vezes se você sentir alguma dorzinha de cabeça, coisas assim, possivelmente isso vem das vistas também, excesso de esforço visual, ou de cansaço visual. Então fique aí atento, ok? Área da amizade, carta do homem. Carta do homem pode falar de favorecimento para se aproximar de figuras masculinas, né? De homens no campo aí das amizades. Então, um momento melhor, você pode sentir aí, se sentir uma pessoa mais próxima de amizades masculinas, ok? Área aqui, familiar, carta do Sol. Sol é a realização, Sol é o brilho. Então, se você tiver algum planejamento para hoje, essa carta já traz sucesso de realização. Sucesso para realizar as coisas que você tem planejadas no campo familiar. Em alguns casos, essa carta simboliza o pai também. Facilidade de se dar com o pai. Mas hoje eu não estou sentindo isso. É mais no sentido mesmo de você conseguir harmonizar mais as coisas e cumprir com o planejado dentro do campo da família para este final de semana, né? Área que profissional sai a carta da cruz. Carta da cruz, a cruz que você tem que levar. Então não crie grandes expectativas neste final de semana para a área amorosa, perdão, para a área profissional, porque situações vão se arrastar aí, tá? Não tenta resolver, às vezes tem algum problema que você não conseguiu resolver no decorrer da semana, quer tentar resolver no final da semana, nos últimos minutos do segundo tempo, né, como a gente fala. E não é possível, essa carta fala, não se apresse, deixe para a próxima semana, para você ir tentando aí, persistindo, porque ainda não é a situação, não é o momento adequado, ok? Se você vai passar por entrevista, é uma carta dificílima, viu? É uma prova essa entrevista realmente. Mas a carta da cruz, assim como Cristo foi crucificado e ressuscitado em nome de Deus Todo-Poderoso, você pode passar por uma situação difícil, mas que se a sua espiritualidade for forte, você recebe a vitória no final das contas. Amém? Se você está à procura de vaga, essa carta traz muita dificuldade. Deixe para uma energia melhor, para um dia melhor. Área aqui amorosa, essa é a carta da aliança. Aliança é a vontade de estar mais unido, mais junta, mais próxima à pessoa, né? A facilidade de entrar em consenso, conciliação, em acordo também com a pessoa amada
sobre aquilo que vocês querem dentro da relação. Lógico que se a pessoa tiver difícil, vê a energia dela. Se ela tiver difícil, possivelmente você que vai ter que ceder um pouco mais para a situação entrar em ajuste e equilíbrio, tá? Agora, se o signo da pessoa tiver mais docinho, aí favorece, a pessoa pode olhar mais o teu lado. Bom, se você está conhecendo alguém, essa é uma ótima carta para você pedir a pessoa em relacionamento sério. Só que tem que ver duas coisas. Tem que ver, além do seu signo que já está positivo, tem que ver se o signo da pessoa está positivo e se as previsões mensais estão positivas. O signo da pessoa diário e as previsões mensais para o teu e para o signo dela. Se tudo isso estiver alinhado, é um bom momento para pedir a pessoa em relação séria, para a relação séria, tá bom? Se você não tem alguém, essa carta para mim ela não simboliza ainda alguém, entendeu? Ainda mais com a minha intuição aqui, simboliza vontade de ter relacionamento, vontade de ter alguém, falta de alguém. Mas a minha intuição ainda não está indicando que essa carta por si só representa isso. Vamos ver aqui a carta conselho. Ah lá, carta conselho especial de final de semana. Eu sempre tenho muito do que desejo. É o que você está vibrando, os seus desejos estão se realizando. Olha aqui a lâmpada desenhada que lembra muito o Aladim, o gênio, né? Com o gênio da lâmpada. Então, ou seja, seus desejos são atendidos. Muito cuidado, porque se a situação amorosa não está caminhando para o que você gosta, é sinal de que no fundo da alma você não está vibrando adequadamente para isso. Mas como temos a carta da aliança, ela diz que, de certa forma, a sua energia vibra para entrar em consenso com a outra pessoa. Então você, de certa forma, está vibrando positivo, está vibrando bem, pelo menos neste final de semana. Então você está colhendo o fruto do que você está vibrando. É isso que essa carta vem complementar no campo do amor. Ok? Estas são as energias aí para ti. Sua cura, eu vou te indicar o dourado. Pode recitar 8 vezes versículo da corrente de orações. E você não se esquece que você pode conferir seu ascendente também, ainda mais a previsão de final de semana, que fala de muitas coisas e que aborda 2 dias juntos, ok? Bom, que Deus abençoe o seu final de semana. Sagitário, você sabia, Sagitário, eu tô com vontade de falar isso para ti desde ontem. Só uma curiosidade sobre o seu signo antes de a gente começar. Você sabia que o signo de Sagitário é um signo que representa muito as previsões? Porque a gente fala que as pessoas do signo Sagitário também têm assim, um certo dom profético, né? Às vezes o que você fala acontece. Porque a gente fala assim que Sagitário, por isso que ele tem um arco em flecha, né? Ele olha lá para o futuro, lá o que está bem à frente dele para ele lançar a flecha e acertar. Então é um signo que tem facilidade de fazer planejamentos a longo prazo, até mesmo de modo intuitivo, instintivo, melhor dizendo, né? Então, só uma curiosidade que eu estou sentindo de falar para você, confie mais na sua intuição. Às vezes você está pensando coisas sobre o futuro, ainda mais que eu estou sentindo isso desde ontem de falar isso para você. Pode ser que ontem ou que hoje você esteja pensando em alguma coisa e eu estou sentindo de falar isso. Isso é a confirmação de que o que você está pressentindo muito provavelmente está correta, tá? Mas vamos lá. Área do amor. Sai a carta da montanha. Montanha fala de tensão. A montanha é pesada e dura, né? Então você pode sentir o seu corpo um pouco pesado e travado, duro. Então descansa um pouco melhor, ok? Área aqui das amizades. Carta do trevo, a carta da sorte. Facilidade aí, tanto se for do seu interesse fazer novas amizades, siga o teu coração que você consegue. Se você não tem esse interesse, essa carta também pode simbolizar melhoras dentro do convívio e do relacionamento aí com as amizades, ok? Área da família, carta do cavaleiro. O cavaleiro tá me indicando na intuição surpresas em família, tá? Alguém que te surpreende com comportamentos inesperados, ok? Se positivo ou se negativo,
vai depender muito de pessoa para pessoa e de como está o seu ascendente, porque essa carta para mim não está intuindo a respeito disso, ok? Área profissional sai a carta da torre, carta boa. Um final de semana que você se sente uma pessoa mais profissional, mais formal até para fazer as coisas de modo mais organizado e sistemático. Então aproveita para ter um melhor rendimento. Se você está à procura de vaga, essa carta traz facilidade, empresa abrindo vagas. Então, corre atrás que você pode encontrar vaga para se candidatar. E se você vai passar por entrevista, essa carta é uma carta ótima, diz que você passa um certo senso de profissionalismo e de formalidade que agradam aos olhos de quem entrevista, entendeu? Então aproveita e veja se o horóscopo mensal está marcando a contratação, mas a entrevista flui bem. Bom, área amorosa, a carta da montanha, 2 vezes a montanha para ti. Em Sagitário, olha aqui e aqui. Bom, no campo do amor, carta da montanha fala de dificuldade, situações que exigem mais a sua organização e persistência. Mas não desista porque um dia você vai subir essa montanha e olhar as coisas do alto, do topo, porque você estará no topo, é isso que essa carta fala. Então, existe a dificuldade, mas existe a sua capacidade de superar os desafios da vida. Embora não a curto prazo, porque a gente não sobe, a gente não escala a montanha do dia para a noite. Demora uma longa jornada. Assim você no campo do amor. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa, há uma certa tensão, mas não desanime, porque tende a ser passageiro, a não ser que o horóscopo mensal seu esteja muito ruim, aí esse é um dia mais crítico, tá? Se você não tem alguém, a situação se apresenta fechada, não é o dia ideal para ti hoje. Como conselho especial para o seu final de semana, Lua crescente, que fala muito do progresso e sucesso. É o que eu estou dizendo para ti. Acabei de dizer, olha, a montanha você tem que escalar, mas não é do dia para a noite. Essa carta fala de sucesso e progresso, em conjunto com essa carta fala de sucesso e progresso gradual. Não resolve tudo, mas aos pouquinhos vai resolvendo as questões. Essa carta acaba suavizando um pouco mais a carta da montanha, viu? Tem obstáculos? Tem, mas que você aos poucos vai superando, só que não tenta superar tudo de uma vez e tudo neste dia, tá bom? Bom, sua cor. Hoje eu te indico, você precisa do castanho, tá? Ou castanho ou prata, que prata também é uma cor muito boa para ti hoje. E pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, não se esqueça que você pode conferir o seu ascendente, é o ideal, no mínimo ascendente, porque o horóscopo de final de semana é mais forte, fala de energia de 2 dias e sobre várias áreas que eu tô falando, né? Então confira, vale a pena. E que Deus abençoe o seu final de semana. Capricórnio, área da saúde é as nuvens. As nuvens pedem um pouco de atenção, tá? A carta das nuvens pede atenção. Então é o seguinte, as nuvens falam de cansaço mental, entendeu? Não é um período muito bom para ficar estudando, tenta descansar um pouco mais a mente, até mesmo se você for fazer atividades profissionais, coisas assim, faça aquilo que é mais físico do que mental, porque muitas vezes fazendo coisas mais físicas você consegue até suavizar melhor aí os seus pensamentos, tá bom? Área aqui das amizades, a carta dos peixes. Eu mudei ultimamente a interpretação minha sobre a carta dos peixes porque eu senti na intuição. A carta dos peixes ultimamente tem batido na minha intuição a prosperidade, a fartura. Então é momento de prosperar no campo das amizades. O que é prosperar? Trazer crescimento, fortalecimento dos vínculos com as amizades, tá bom? E se você às vezes estiver querendo crescer o seu núcleo, expandir o seu núcleo de amizades, também essa é uma carta favorável. É só você se dedicar a isso, ok? Que as condições estão adequadas para ti. Área familiar, carta dos lírios. Carta dos lírios é a carta da paz, da tranquilidade. Então é um final de semana mais pacífico. Se alguma situação surgir por conta da tribulação de algum signo, às vezes algum signo da sua família é mais atribulado, você pode ter certeza, você consegue apaziguar e trazer a tranquilidade pra já, tá bom? Área profissional, carta dos livros ou do livro, essa é uma carta que
Fala muito de facilidade aí para lidar com documentos, com papéis, tá bom? Essa carta traz esse benefício para ti. E para colocar as coisas um pouco mais em ordem. Bom, se você vai passar por entrevista, essa carta fala que você ainda precisa se atualizar um pouco mais. Fala assim que você. Tô sentindo um pouco na minha intuição. Você até tem conhecimento, mas você precisa saber apresentar melhor esse conhecimento, entendeu? Não se fechar demais. Então, cuidado com isso. Mas você tem capacidade, você só precisa demonstrar a capacidade que você tem, entendeu? Porque não se pode só ser, é preciso demonstrar ser também. Se você está à procura de vaga, essa carta fala que você precisa ainda estudar um pouco melhor a situação, que você tende aí a ter uma visão um pouco errada do mercado de trabalho, ok? Área amorosa é a carta do coração. Eba! O coração é carta boa, hein? Sentimentos aflorados. Sentimentos aflorados, carências surgindo, desejos surgindo, né? É a carta do baralho inteiro que mais fala de amor. Então fala muito de desejos fortes, sentimentos fortes. E com isso também a carência, a vontade de estar perto da pessoa e de demonstrar sentimentos pela pessoa e para a pessoa, né? Veja se a energia da pessoa está boa. Se ela não estiver boa, cuidado para você não ficar se doando muito e recebendo pouco, tá bom? Se você, o signo dela, se você está conhecendo alguém, essa carta pode revelar que o seu coração está começando aí a gostar, a se apaixonar ou a se abrir para a pessoa, né? E veja como está o signo dela também, tá? Se você não tem alguém, essa carta fala de muita carência, mas que você tem uma energia boa para cativar pessoas. Então aproveita para se dedicar aí aos contatinhos, às conversas, às novas conversas, né? Olha, como carta especial aqui para você de final de semana para complementar a mensagem do amor, carta de câncer. Não significa que o seu signo, que essa previsão é para câncer, é a carta que chama câncer, tá bom? Que fala aqui, ó, passado e família. Olha, associando esta carta junto com esta carta, vontade de se unir à pessoa, né? E vontade também de resgatar situações do passado. Às vezes você querendo resgatar o amor do passado, os sentimentos que haviam dentro dessa relação no passado, né? Então traz muito isso, mas diz que você consegue fortalecer, que você consegue ressuscitar boas coisas do passado para unir e fortalecer mais vocês, a família, vocês, não é? Isso para quem se relaciona e para quem está conhecendo alguém. Se você não tem alguém, essa carta pode falar de você com saudades de alguém do passado ou de alguma situação do passado, entendeu? Mas traz essa energia sim. Em alguns casos, essa carta pode simbolizar em conjunto com essa, tanto para quem se relaciona, quem está conhecendo alguém, quem não tem alguém. Pode às vezes simbolizar alguém do passado surgindo, ainda mais se o seu horóscopo mensal estiver marcando essa situação, ok? Bom, sua cor fortemente o vermelho, cor muito favorecida para ti, e pode recitar aí 6 vezes versículo da corrente de orações. Não esquece que o ideal é você conferir no mínimo o seu ascendente também, a previsão de final de semana, porque é uma energia mais forte, né? Tanto porque eu estou falando de várias áreas, quanto também porque são 2 dias o final de semana. E então eu te aguardo lá. E que você tenha um abençoado final de semana, amém? Aquário, finalmente chegamos a ti. Área da saúde, sai carta do homem. Carta do homem, a força física de um homem, a estrutura física de um homem, a energia de um homem, né? Ou seja, o fortalecimento, o vigor. Aproveita. Área das amizades, a cobra. A cobra é a falsidade, a mentira. Eu lembro que pode ser a falsidade em palavras ou em gestos, né? Às vezes a pessoa
E essa falsidade não necessariamente tem que ser alguma coisa ruim para te prejudicar, tem que ficar muito claro isso também. Embora se o seu horóscopo mensal estiver acentuando traição e falsidade ruim das amizades, aí sim você tem que ficar uma pessoa mais esperta. Então confira o horóscopo mensal, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode estar sendo falsa no sentido de às vezes ela está escondendo alguma coisa, às vezes ela está passando por um problema, ela não fala. Não necessariamente é uma falsidade maliciosa, tá? Mas em todo caso é falsidade, ok? Então presta atenção mais com essa situação. Área que familiar, sai a carta do navio. Então, navio simboliza muitas coisas, mas hoje para mim aqui minha intuição está remetendo a alguém se afastando de você, da família. Como é uma previsão só para o final de semana, pode ser que seja um afastamento provisório. Às vezes a pessoa faz alguma coisa, ela acaba se afastando mesmo, não necessariamente é uma coisa muito ruim, tá? Mas indica essa energia. Área que profissional, a carta das alianças, carta boa, principalmente para conquistar o apoio de pessoas, para fidelizar clientes, para fechar acordos com pessoas, tá? Só que eu brinco que a aliança ela simboliza o casamento. A gente não casa com todo mundo. Então não significa que vai estar tudo muito bom com todos, mas que tem as pessoas ali com as quais você vai se ajustar melhor e dar andamento aí para a sua produtividade do dia, tá bom? Profissional. Se você vai passar por entrevista, ótima carta. Geralmente quando sai essa carta vai surgir algum combinado, algum acordo entre vocês. Mesmo que não for a contratação em si, às vezes o pedido de uma experiência ou de uma próxima fase da entrevista, mas geralmente sai um acordo dessa história, tá? E se você está à procura de vaga, a minha intuição não está marcando nova vaga para ti, tá bom? Ainda é momento de pedir ajuda de outras pessoas, de ter com quem contar, mas ainda não uma vaga em si. E área do amor, sai a carta da torre, já sabe, né? A torre, eu até brinco, a torre ela representa muito aqueles contos de fadas que da princesa que está presa sozinha no castelo, esperando o príncipe resgatar ela, né? Então a mesma coisa, é uma carta que fala de um pouco de solidão, mas é uma solidão que você sente a necessidade de ter o seu momento. Então não é uma solidão muito sofrida, é um momento que você precisa ter com você. Traz essa energia e respeite isso. Porque se você não respeitar, você sente que o andamento do final de semana vai ser frustrante, porque você precisa de um tempo para você. Então entenda essa situação. Se você está conhecendo alguém também, momento aí de reparo interior. E se você não tem alguém, essa carta simboliza também que é bom que não tenha mesmo, porque ainda você precisa ajustar algumas coisas aí dentro de ti antes de se abrir para a vida no campo do amor. Bom, carta especial aqui para ti, que é uma carta que está combinando até muito, me surpreendi. Olha aqui, ó, quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Então essa carta ela casa com tudo que eu acabei de falar para ti no campo do amor, esse conselho especial. Por quê? O que eu estou falando aqui? Ó? Primeiro você precisa cuidar do seu interior. Seu corpo pede, seu íntimo pede. E aqui está falando, quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Ou seja, você precisa ajustar situações dentro de ti para que futuramente você consiga melhorar mais a sua vida exterior, né? Cuidar do interior para que a vida possa mudar de dentro para fora. Então, respeite esse momento, não atropele as coisas, porque senão você vai colocar elas em risco, ladeira abaixo, ok? Bom, sua cor, hoje eu vou te indicar, até para facilitar esse momento introspectivo, você pode usar aí o lilás, a cor boa, tá? Você pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente de orações, ok? Aconselho você a conferir o seu ascendente no mínimo, porque tem muita energia envolvida, como eu estou falando para todos os signos, tanto porque são muitas áreas, mas também porque estamos falando de 2 dias, então não é um horóscopo muito comum, então pelo menos o ascendente você precisa conferir, ok? Bom,
Que Deus abençoe o seu final de semana. Peixes! Vamos lá, peixes. Vamos nadar de braçada hoje, hein? Vamos ver aqui o que tem de bom para ti. Área da saúde e o jardim. Então, o jardim, ele simboliza, já sabe, né? Simboliza o seu organismo suscetível a coisas que pegam por contato. Então, cuidado com isso, ok? Cuidado com isso. Viroses, coisas assim, ainda mais em época de pandemia, diz que você tem que se prevenir mais. Você consegue evitar, ainda mais com a proteção e o escudo de Deus, participe da corrente de orações, mas é preciso que você tenha o cuidado, né, e a espiritualidade elevada também. Área das amizades, a carta do caixão. Caixão representa, como eu sempre digo, a perda, né? Às vezes uma amizade que falece, em alguns casos pode simbolizar. Mas geralmente é alguma amizade que se distancia, que se perde pelo menos neste final de semana a curto prazo. Pode ser que futuramente ela retorne, mas não no final de semana, ok? Área que familiar, sai a carta das estrelas. Uma carta de sorte, sua estrela brilhando, energias positivas, de tranquilidade, de harmonia, de realização. É uma carta que simboliza também o espiritual agindo para melhorar e trazer energias mais leves dentro do campo da sua família, tá? Então você pode sentir que as coisas se apaziguam mais, até de um jeito misterioso, mas é porque é a espiritualidade colocando a mão e fazendo a obra. Bom, área profissional, sai a carta dos lírios. É uma carta também de tranquilidade. Essa carta, ela fala assim que as coisas demoram para resolver, mas elas aos poucos serão resolvidas, tá bom? Então é só você ter paciência, só que esse aos poucos pode durar mais de um dia. Mas é uma carta que diz que as coisas fluem para melhor. Se você vai fazer alguma coisa, como eu sempre digo, que precisa ser muito rápida, essa carta desfavorece. Diz que neste final de semana você tem essa grande dificuldade. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta que diz que as coisas se desenvolvem de modo tranquilo. Porém, traga esse tranquilo para um sentido positivo e não tranquilo demais no sentido de sem fogo nos olhos ou sangue nos olhos, né? Sem garra e força, que é aquilo que a gente tem que passar em uma entrevista. E veja se o seu horóscopo mensal está marcando a contratação. Você está à procura de vaga? Essa carta diz que você até pode perceber situações positivas, mas que ainda não estão maturadas, né? Às vezes você está à espera de alguma vaga que está para surgir, mas que ainda não aparece, coisas assim, né? Ou às vezes pode se candidatar a alguma vaga, mas ainda ficará em aguardo. Então é uma carta que diz que as coisas demoram para acontecer, mas acontecem positivamente, ok? Área amorosa, essa é a carta da mulher. Essa carta diz que você se doa mais dentro da relação para cuidar da pessoa. Você se preocupa mais com a pessoa neste final de semana, né? Veja como está o signo dela. Se o signo dela estiver muito difícil, cuidado para você não ficar cuidando demais sem merecer, sem a pessoa merecer, ok? Para você não sacrificar demais. Se você está conhecendo alguém, a carta da mulher, ela simboliza também você exercendo mais charme, mas tentando conquistar mais. Essa carta muitas vezes simboliza a facilidade de exercer charme e fascínio sobre a outra pessoa. E no seu caso eu estou sentindo isso. Então aproveita aí, seduza, ok? Se você não tem alguém, essa carta para mim é uma carta mais individual. Representa mais você cuidando de você, das suas próprias coisas, do seu próprio corpo. Há tendência a você ter mais vaidade sobre o seu próprio corpo também, querer se cuidar mais e dar mais atenção a ti. Como carta especial aqui de conselho especial do final de semana. Olha só, mudanças de hábitos. Isso já passou da hora. É o que eu acabei de falar para você, né? Você tem essa vontade de cuidar do outro, você que já se relaciona e que está conhecendo alguém. Cuidado para não passar dos limites e se doar demais, tá? Traz esse aviso para ti. Se você não tem alguém, cuidado também para você não se fechar demais em você, se cuidar demais em excesso, né? Às vezes está precisando olhar um pouco mais para fora e menos para dentro, ok? Para você enxergar as oportunidades, porque senão a oportunidade passa, você não observa, porque você está olhando tanto para você, cuidando tanto da sua própria vida, que às vezes você pode perder a oportunidade passando
do teu lado, ok? Estas são as energias para você. Sua coruja, eu te recomendo muito, você pode usar aí o amarelo. Pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. E não esqueça, é importante você conferir seu ascendente também, porque tem muita energia envolvida, muitas áreas, estamos falando de 2 dias. Então, no mínimo, é interessante aí conferir o ascendente, se faz mais necessário. O ideal é sempre, mas pelo menos no final de semana, não é? Bom, eu desejo que você tenha um ótimo final de semana e eu te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita!